Vamos bater um papo? Hoje em dia o que mais tem aqui no YouTube é conteúdo falando sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento e o que você faz nessa jornada de transformação. Porém, pouco se fala no que essa jornada pode causar. Eu estou falando aqui de consequências positivas e negativas. O meu nome é Grace, eu sou advogada, sou mãe, sou mulher e eu iniciei a minha trajetória dentro dessa jornada faz alguns anos. E aqui é um espaço que eu quero compartilhar sobre isso, essa troca, né, de pessoas que também estão entrando, já estão, e compartilhar os resultados disso. Todo mundo que entra nessa jornada tem um ponto de partida. O meu ponto de partida começou através do meu relacionamento / a minha profissão. Eu comecei advogando na área de família para mulheres, e embora eu tenha vindo de um lugar simples, um bairro simples, acostumada a ver a realidade das mulheres ali, tanto dentro da minha família como no geral, eu estava vendo isso no lugar ali meio que de vítima, né? Como eu ainda era criança, mas estaria nesse lugar caso eu permanecesse naquele local. E quando eu comecei a trabalhar, eu estava num outro lugar. Eu estava defendendo mulheres que haviam passado por aquele local, por aquela relação, por aquela história. E aí, vivendo dentro do meu relacionamento, que aparentemente era um relacionamento normal, um relacionamento saudável, eu comecei a fazer questionamentos que não estava certo, que não estava igual, estava desigual, estava injusto, estava sobrecarregada. E aí os meus questionamentos começaram a partir daí, a partir da desigualdade, da injustiça, que embora não fizesse tanta presença dentro do meu relacionamento, acabava resvalando de alguma forma. E aí eu comecei a me questionar, cara, isso não tá certo, não tá justo, não tá igual. Eu não trabalhava, eu comecei a trabalhar, e aí você assume um outro papel, né? Você começa a ter uma outra responsabilidade. E aí você tem a dinâmica do trabalho. Quando você tem um filho, você cuida do filho. Quando você aí tem um marido, você cuida do marido, você cuida da casa, e cuidar da casa envolve gerenciar muitas coisas, roupa, comida, limpeza, compra, mercado e por aí vai. A lista não acaba. E enquanto a outra parte trabalha. Eu não tô falando de um modo geral, tá? Eu tô falando dentro de relacionamentos que ainda tem um aspecto um pouco mais antigo. Eu acho que as relações hoje em dia, nem todas, tá? Tô só realmente dando ênfase porque tem as exceções. As relações eram mais assim. Hoje em dia os homens, eu acho que não todos, eles estão participando mais, embora ainda sejam exceções. Eu comecei a questionar isso. E esse questionamento começou a fazer diferença dentro do meu relacionamento, porque a pessoa que estava ali aceitando, flexibilizando e cuidando, começou a ser a pessoa que questionava, que começou a dividir, enfim. Eu comecei a entrar nessa busca, né, de informação e de como o meu papel estava ocasionando aquilo tudo, porque às vezes a gente vê o outro e fala do outro, mas o outro também reflete o nosso comportamento. E eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo, qual era o meu papel ali dentro, que estava causando aquela disfuncionalidade dentro do meu relacionamento. Então eu vi que eu era uma pessoa que eu assumia muita responsabilidade, né? Que eu assumia frente de muita coisa, ficava sobrecarregada, claro, e aí culpava o outro porque o outro não fazia nada. O outro realmente não fazia nada, mas eu também não dava espaço para ele fazer. E aí eu fui vendo isso, né? O meu lugar, revisitando o que eu podia melhorar, o que eu errei, o que eu podia consertar, o que tinha conserto, o que não tinha conserto. E aí você vai ajustando o que pode, o que não dá, mas é importante a gente ter a consciência de que essa jornada de autoconhecimento, ela é individual. Você está disposto a passar por isso. O outro, às vezes, pode não estar no mesmo tempo que você, e isso acaba gerando um problema. O teu relacionamento, como foi no meu caso, o teu parceiro, ele precisa estar disposto a te acompanhar, a aprender com você e vocês dois seguirem juntos
aprendendo, porque é uma desconstrução do que vocês viveram até então e uma construção do que vai vir a ser dessa nova realidade. E isso vai se aplicar tanto dentro do teu relacionamento, como dentro da tua família. Às vezes eu venho de uma família que tem uma relação estranha, uma relação diferente, é uma família tipicamente desestruturada, então ali tem papéis invertidos. E quando você entra nessa jornada, você começa a tentar ajustar, reajustar esses papéis, esses lugares. Isso também se aplica a amigos. Aquela tua amizade que sempre foi muito próxima, com quem você trocou muito, começa a não fazer tanto sentido. E aí vai caber a você, talvez não seja o caso de excluir, mas talvez de mudar os papéis, mudar os lugares. Tirar a pessoa de determinada prateleira e colocar em outra prateleira. Reajustar e tentar seguir junto com essas pessoas, até o ponto que der, né? Até o ponto que isso é viável, que isso faça sentido. Então, essa jornada de se descobrir e de se desenvolver e ver até onde você pode chegar, ela é, na verdade, muito também sobre abrir mão. Você vai ter que aprender a abrir mão de pessoas e lugares, importâncias, em contextos que já estavam fixados dentro da tua vida, e entender também, como eu já disse, que essa é uma jornada individual. O outro, ele não tá no mesmo tempo com que você. Você começou essa jornada sozinha. Você vai tentar carregar com você até onde der, até onde o outro está disposto aí também, porque às vezes nem sempre vai estar, às vezes aquela amizade não vai entender o teu novo momento, não vai entender o teu novo lugar. Se é dentro da tua família, se você tem uma questão com a tua mãe, com o teu pai, a tua mãe pode não entender os nãos que você passa a dar, porque está se respeitando mais, porque está se preservando mais. Isso pode ser com a tua mãe ou com o teu pai, enfim. O teu marido pode também não entender a mudança, né, da que a mulher teve, e vice-versa, pode ser tanto o homem quanto a mulher. Então, quem está entrando nessa busca, nessa jornada, tem que estar preparado para as perdas que vão vir a acontecer. Isso significa que entrar nessa jornada é algo ruim? Não, nem pensar. Porque se as relações mudaram, foi porque precisou ter essa mudança. Porque antes não estava funcional, antes não estava equilibrado. Porque se tivesse equilibrado, não teria essa mudança drástica a ponto de fragilizar determinado tipo de relação. Então, as relações, quando elas são readequadas, quando elas são modificadas para melhor, ela traz mais verdade, traz mais coerência para a tua vida. E se por acaso essas relações elas não se ajustarem, é porque realmente o que estava aprendendo ali não era saudável, né? Precisava realmente talvez ser excluído da tua vida para que você pudesse chegar mais lá na frente. E a gente pensa que o desenvolvimento, ele é só enquanto pessoa, né? O teu amadurecimento. Não é. O autodesenvolvimento, ele é uma expansão da tua capacidade enquanto ser. Isso vai dentro das tuas relações amorosas, nas tuas relações familiares, na quantidade de dinheiro que você manipula, no teu merecimento, na tua percepção do quanto você merece da vida, do teu nível de permissão. Então, essa jornada, você inicia, mas você não sabe onde vai desaguar. E ainda assim é maravilhosa, ela só traz pontos positivos. A minha mudança foi drástica, as pessoas não me reconhecem, eu não me reconheço, eu comecei muito diferente. Quando eu olho para trás, eu percebo, nossa, né? O quanto que a ignorância cega a gente e o quanto que às vezes permanecer na ignorância é benéfico, mas é benéfico para o outro, né? Não é benéfico para você.
Então, se você quer mais, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem interesse, se você está nessa busca, continua aqui nesse canal, porque a gente vai trocar muito sobre isso.